Bom dia, Tomás. Bom dia, Toné. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. É um prazer estar falando com vocês. Bom, nós, acho que esse parecer ele foi solicitado pela Comissão Especial, se eu não me engano, do Poder Legislativo, né? Os projetos estão tramitando para análise normalmente, né? Eu recebi a informação do parecer, rapidamente olhei as questões, é um parecer bem singelo, acho que de 3 páginas, se eu não me engano. E pelo que vi aqui, acho que não concordo com as disposições do parecer. Eu volto a dizer, né? Até algumas pessoas entraram em contato comigo e eu repito, essa questão das possíveis alterações do FAPS e desse estudo, isso não é uma coisa de agora, né? Isso desde do ano passado, antes mesmo da eleição, tá? Antes do período eleitoral, o prefeito Balardim, e eu pude acompanhá-lo em todas as viagens, nós viajamos e estamos estudando essa matéria há muito tempo. Então, isso não é de agora, esses projetos não foram criados, não foram estruturados da noite para o dia, muito pelo contrário, a gente vem debatendo e tentando buscar soluções, a gente fez um estudo muito grande em relação à questão da segregação de massa, para a gente efetivamente ver se isso tem nexo, se isso não tem, se isso tem viabilidade, se não tem, sempre desprovido de qualquer viés ideológico, assim, uma questão extremamente técnica, porque todos reconhecem a situação do fundo de aposentadoria. Eu volto a dizer, antes mesmo de eu assumir como procurador-geral, há muitos anos, eu sou filho de servidor público, filho de professora, eu acompanho esse drama do FAPS. E eu volto a dizer, eu acompanho sempre quando se tenta qualquer tipo de alteração, de estruturação, de adequação, visando adequar o fundo de aposentadoria, equilibrá-lo, pensando no futuro, sempre se tem uma resistência enorme. Porém, sempre quem resiste nunca apresenta a solução. Nunca. Absolutamente nunca. Nem quando se tem condições de contratar o melhor advogado, o melhor atuário do país. Enfim, nunca se tem solução. O debate sempre acaba quando a gente olha e diz, tá, mas qual a tua solução? Não tem. Então é muito fácil não ter solução. Nós estamos buscando debate, nós não estamos culpando o servidor público, muito pelo contrário, o servidor público não tem culpa de absolutamente nada, a culpa é dos gestores que iniciaram o fundo de forma equivocada, os gestores que se transcenderam depois e não tiveram a coragem de fazer esse enfrentamento. Então, mas, lamentavelmente, como o servidor público ele é o beneficiário do fundo, nós para reestruturar ele, precisamos fazer algumas adequações que vai ter resistência. E eu entendo, ok, respeito, mas dentro do viés crítico, técnico, ninguém está aqui perseguindo ninguém, muito pelo contrário, a gente está pensando no futuro, porque todos olham e sabem qual é o déficit do fundo e sabem que daqui 10, 15 anos vai ter problema e o município também não está tendo condições de pagar mais. Então, nós buscamos a adequação. A questão do parecer do IGAN, em suma, né, eu vi que eles estão fazendo uma alegação de adequação de técnica legislativa, dizendo que a matéria teria que ser feita lei complementar e não lei ordinária. Por óbvio que a matéria é de lei complementar. Isso eu já sei, todos nós sabemos. Porém, essa matéria, no município, ela é regrada por lei ordinária. O Estatuto do Servidor Público, a Lei 2751 e a Lei do FAPS, a 2752, ambos são leis ordinárias. Quando foram criadas por lei ordinária. Eu entendo tecnicamente que nós não temos a possibilidade de fazer uma lei complementar para alterar uma lei ordinária. E nós não teríamos que mudar todo o estatuto, então nós teríamos que rediscutir todo o estatuto e toda a 2752 para trazer para dentro de uma lei ordinária. Então eu acho que isso não inviabiliza o projeto, não é uma ilegalidade, tá? Volto a dizer, quando a gente não quer fazer o enfrentamento, a gente não quer fazer a mudança, a gente procura a filigrana, e a filigrana está aí. Bruno, bom dia, Ronaldo. Obrigado pela participação de última hora, né, atendendo o nosso telefonema aqui. Em outra oportunidade, conversando com a secretária da Fazenda, Rita Garski, ela disse que as ações do município, primeiro, eram necessárias dentro da linha de argumentação que tu estavas fazendo, Bruno, né, porque alguma coisa tinha que ser feita
porque a Previdência Municipal, o regime próprio de Previdência dos servidores municipais está desequilibrado, o cálculo atuarial que existe fala em R$ 1 bilhão de desequilíbrio, e isso precisa ser enfrentado pontualmente, na medida do possível, e fazer nada seria a pior das opções, desse jeito que sabe, com franca a Rita Garz, que é com essas coisas aí. Mas ela alertou na ocasião, e eu quero saber a tua opinião sobre isso, que se no município não se mexer, de repente ele pode ser, não só Cachoeira, todos os que têm regime próprio de previdência, podem ser atropelados pela tramitação de projetos em nível federal, como a Emenda Constitucional 66 e outras, que vão colocar de cima para baixo determinações que serão mais duras do que eventuais alterações que se façam em nível municipal. É isso mesmo? Perfeito, Toné. Na realidade, nós temos duas PECs que nós estamos acompanhando com muita ansiedade, que é a PEC 66 e a PEC 38. Né? Na realidade, a PEC 66 ela é uma PEC que norteia a questão dos parcelamentos. Né? Ela é uma PEC que os municípios estão fazendo muita pressão a nível federal para que ela seja aprovada, porque ela possibilita o pagamento, que esses parcelamentos de fundo que o município tem ativo, ele pode estender esse parcelamento até em 300 vezes. Isso aliviaria aquela parcela mensal que o município paga de vários parcelamentos que ele vem tendo que honrar. A PEC 38 já é em relação à questão da base de cálculo e outras questões. O que acontece? O que a gente, inclusive nós fomos a Brasília inúmeras vezes e tivemos esse entendimento de lá. Os municípios que não tiverem, se essa PEC for aprovada, os municípios que não tiverem feito o seu regramento e demonstrarem que há um reequilíbrio dentro do fundo de aposentadoria, a PEC 38 imporá as decisões que de lá vierem. E a tendência é que sejam muito mais duras do que nós estamos discutindo agora. Então, assim, esse é uma questão, isso nós explicamos para os sindicatos, né, que há esse risco iminente. Mas não é só isso, Toné, né? O município também, as adequações que ele está buscando fazer nesses projetos, ele não é apenas vislumbrando a questão de futuro e de reequilíbrio do FAPES, ele também porque ele está com dificuldade de fazer um pagamento mensal. A aprovação desse projeto diminui em R$700 mil o pagamento mensal do município. Então, o município também está com dificuldade de honrar. E o prefeito sabe e vem alertando há muito tempo que a partir de agosto, se nada tivesse, não conseguir aprovar os projetos, ele vai ter que encaminhar parcelamento. Todos os governos, em meados de agosto, encaminharam parcelamentos. Ele está tentando esses projetos para não enviar os parcelamentos. Porém, se nós não aprovarmos os projetos, não tivermos nenhuma medida de reestruturação nesse sentido, nós, inevitavelmente, teremos que encaminhar um parcelamento do FAPES. Então, assim, volto a dizer, eu sei que o servidor tem uma certa resistência, se fala muito que não há diálogo, não, nós conversamos várias vezes com os sindicatos. Tem algumas pessoas que comentam, mas a reunião com o sindicato foi para impor e para mostrar a ideia do executivo. Não foi só isso, tá? Eu, inclusive, disponibilizei os projetos, antes mesmo de irem para a Câmara de Vereadores, para o CIPROM. Eu fui ao escritório do Dr. Fábio, meu colega, meu amigo, pessoa que eu respeito muito, convivi muito com o pai dele, os meus pais são amigos dele, e eu levei os projetos antes, entreguei em mãos, olha, dá uma olhada. Então, assim, a gente sempre agiu com absoluta transparência, com diálogo, nada no sentido de tentar prejudicar, porém, eu volto a dizer, infelizmente, o servidor público que não tem culpa do que está ocorrendo com o fundo de aposentadoria, ele vai ter que entender que nós somos um governo que estamos tentando fazer um enfrentamento para fazer adequações para salvar o fundo de aposentadoria. Bruno, me permite aqui, Bruno, a questão que me parece, depois de ouvir entrevistas de alguns vereadores, de conversar nos bastidores, a sensação deste momento, com a pressão unânime dos 3 sindicatos que representam os servidores da Câmara e da Prefeitura, CIPROM, Sincasul e Sindileges, contrária a algumas
determinações desses projetos de lei é que os vereadores vão, na maioria, recusar o projeto de lei, ou seja, ele vai ser derrubado. Com isso, o que o município terá como instrumento para tentar reequilibrar o FAPES? Olha, Toné, na realidade, essa posição dos sindicatos é uma posição rotineira, né? Os sindicatos, eu acompanhei várias gestões, né, de fora, e essa posição é sempre a mesma, né? Sempre quando qualquer gestor ameaçou fazer qualquer tentativa de alteração ou de reestruturação, os sindicatos sempre se posicionaram contrários, né? Muito embora nunca apresentem uma solução, mesmo tendo condições de contratar o melhor atuário do país, como se diz, e como eu ouço. Então, isso é uma posição tranquila e a gente sabe. O governo, ele está muito tranquilo em relação a essa questão, tá, Toné? O governo e o prefeito Ballardini, o que ele tem dito é o seguinte: eu não vou ficar na história marcado como o prefeito que me omiti do debate, que me omiti de fazer o enfrentamento. Daqui 10, 15, 20 anos, quando tiver um problema grave, quando o FAPES não tiver mais condições de pagar a aposentadoria e se ter necessidade de cortar uma série de outras questões, tá? E a sociedade vir reclamar e vir protestar, vai se olhar na história e vai dizer: esse prefeito não se omitiu, ele tentou. Agora, a Câmara de Vereadores vai assumir esse ônus. Os projetos estão lá para o debate. Se a Câmara, os vereadores entenderem que esse projeto não é viável, se entenderem que esse projeto não é viável sob o aspecto político, porque eles estão pressionados, bom, isso é uma posição dos vereadores, eu respeito, mas o governo ele não vai ficar marcado por se omitir do debate, por fazer o enfrentamento, né? Se houver a desaprovação dos projetos, nós vamos olhar para dentro, buscar algumas outras medidas que o governo já vem fazendo, né, de tentar reequilibrar a questão fiscal, de tentar ter fôlego para continuar fazendo os pagamentos em dia. Por óbvio, a gente não sabe até quando, agosto, setembro, talvez, se não tiver os projetos, vamos ter que encaminhar o parcelamento, como outros prefeitos sempre fizeram e continuaram fazendo mais do mesmo, que é governar com o que se tem, não ter condições de investimento, continuar olhando para frente, sem uma perspectiva de futuro, que é os que os de antes fizeram, os que tentaram o enfrentamento também não conseguiram.